Glória a Deus. Amém? Cutuca o irmão do teu lado e agora. Faz assim para ele, ó. Shhh. Diz para ele, você só pode fazer uma coisa agora. Fala para ele, só pode fazer uma coisa agora. Só pode dar glória. E se a tua glória te tirar desse lugar e te levar para o Senhor, você está liberado para isso. Você não pode conversar, agora o resto você pode fazer, porque é tudo para Ele. Aleluia. Se a tua glória atrair Deus a ponto de Ele te arrancar desse lugar e te levar para um outro lugar com Ele, você está liberado para fazer isso. Você pode voar com Ele nessa noite, mas que você não perca atenção naquilo que Ele está fazendo aqui nessa noite. Amém? Quando nós passamos por alguns lugares e pregamos em alguns lugares e andamos em algumas cidades, nós viemos para essa casa onde o Senhor nos plantou, onde o Senhor nos colocou, onde o Senhor nos estabeleceu. Nós percebemos o quão o Senhor nos ama, o quão nós somos amados pelo Senhor. Porque alguns lugares não experimentam essa atmosfera que nós experimentamos. Quando nós entramos nesse ambiente, nós percebemos que o Senhor está disposto a fazer e a transformar as nossas vidas. Quando eu entro nesse lugar, eu percebo uma disposição dos céus em mudar o ambiente, em mudar as nossas vidas, em mudar as circunstâncias a nosso respeito, para que Ele cumpra toda a sua palavra em nós. Mas para isso é necessário que nós tenhamos essa visão e essa clareza de que se estamos aqui para ser tocados por Ele, revestidos por Ele, direcionados por Ele, para que Ele possa nos manifestar no tempo devido, para que toda a vontade dEle se manifeste através das nossas vidas. E quando nós viemos para um ambiente de culto com esse entendimento, é impossível que os céus não desçam, é impossível que o Senhor não faça aquilo que Ele tem que fazer nas nossas vidas e nós não sejamos impactados pela palavra do Senhor. Querido, se você ler João 3,16 e você tiver sede do que está escrito ali, você vai ser impactado pelaquela leitura. O que causa impacto, o que transforma, o que muda a tua mente, não é o tanto que você ouve, mas é o quanto você pratica daquilo que você ouve. E se você praticar algumas coisas que o Senhor já disse para você, quando nós nos reunirmos num ambiente como esse, nós não vamos nos reunir com uma expectativa de o que vamos ganhar, mas nós vamos nos reunir com uma expectativa, o que nós vamos te dar. Nós cantamos aqui, o que eu posso te dar por tudo que tu és. E eu te dou a resposta, dê o teu coração, dê a tua adoração para o Senhor nessa noite. Dê o teu tempo, entregue esse período, esse tempo que você está aqui para glorificar o nome do Senhor. Você não vem aqui para ouvir mais uma mensagem, você não vem aqui para ouvir um louvor bonito, você vem aqui para prestar culto ao Senhor. Nós todos estamos trabalhando para o Senhor, cada um desenvolvendo o seu ofício, mas todos estamos trabalhando para o Senhor, porque culto é serviço. Quando nós saímos da nossa casa e vamos para a casa do Senhor, para um culto como esse, nós temos que estar com o nosso coração disposto a entregar para o Senhor, a cultuá-lo, a dizer o quanto Ele é santo. E nesse momento nós esquecemos das nossas petições, porque a nossa adoração eleva o nível do nosso entendimento, e nós começamos a compreender que Deus é capaz de nos surpreender e nos abundar em tudo aquilo que nós precisamos, sem sequer que nós venhamos pedir a Ele certas coisas. Então, quando a nossa cabeça muda em relação ao Deus que servimos, também nós conhecemos esse Deus da forma que Ele é. Quando nós entendemos o porquê estamos reunidos aqui, nós começamos a ter um conhecimento claro de quem Deus é. E a partir disso, Deus começa a fazer nas nossas vidas algo sobrenatural. Mas tem que haver clareza no meu coração. O porquê eu estou aqui. O que me move estar nesse lugar, o que me move estar com o Senhor, o que me move a vir para um lugar como esse. Ah, cara, eu toda vez que eu vou para o Senhor, independente se seja aqui ou se seja colar, mas aonde eu vou, para uma reunião, para uma assembleia solene, a expectativa do meu coração é só uma: Senhor, eu quero dar um culto a Ti, agradável, um culto que toque o Teu coração. A expectativa que me move não é o que eu vou ganhar, mas o quanto eu estou disposto a dar a Ele, o quanto do meu esforço, o quanto da minha vida eu estou disposto a entregar para Ele, para que Ele se agrade do meu culto. Porque afinal de contas, cada um aqui entrega algo para o Senhor.
Cada um aqui libera um incenso diferente ao Senhor. E sabe o que é mais doido disso tudo? É que no meio de tanta gente, dentro de uma cidade, nessa noite reunida, aqueles que liberam um incenso santo e agradável ao Senhor, aqueles que liberam um culto verdadeiro ao Senhor, cada um deles é percebido pelo cheiro próprio, e Deus os conhece como pessoa. Eu olho para todos e vejo todos, mas Deus vê cada um em essência, e vê a identidade de cada um e recebe o culto de cada um. Esse é o propósito do culto coletivo, é nos reunir para entregar como pessoas individuais algo para Ele. Nos reunir como igreja para entregar algo como igreja, mas nós não entregamos nada no coletivo sem que primeiro nós vamos entregar como nós mesmos, em primeiro lugar, as nossas vidas. Só existe um culto coletivo quando existe um culto individual também. A disposição do meu coração diz o quanto eu vou dar para o Senhor. E quando nós entendemos essas coisas que são chaves de Deus, que são geradas em nós, nós começamos a conhecer um Deus, cara. É um Deus que faz coisas sobrenaturais. É um Deus que quando você pensa em fazer algo, Ele já fez e já disse para você que está pronto. Você começa a conhecer um Deus que Ele faz o final das coisas antes de começá-las. Antes que você pense em começar a fazer algo, Ele já concluiu, Ele entrega para você concluído. Por quê? Porque Ele encontrou em você um coração que entendeu. E quando Deus encontra em nós um coração que entendeu, Ele dispõe todos os recursos do reino dEle para que o propósito dEle na nossa vida se cumpra. Agora, aonde está nosso coração? Onde está a nossa mente nessa noite? Nós estamos condicionando ao Senhor, porque com a mente entendemos, mas com o coração nós adoramos ao Senhor. Nós temos que conseguir fazer essas duas coisas funcionarem da forma correta. O nosso coração adora porque entendeu, mas o nosso entendimento não deturpa a revelação daquilo que ainda não entendemos. E aquilo que ainda não entendemos, nós recebemos o coração e nos movemos em obediência ao Senhor por aquilo que Ele disse. Por quê? Porque está escrito na Sua palavra. E quando nós nos movemos em obediência, mesmo sem entender, Ele traz a compreensão clara daquilo que estamos fazendo. Então Deus precisa de algo de nós essa noite. Ele precisa de um coração disposto a adorá-lo e de uma mente disposta a compreendê-lo. Aleluia! Porque você só vai entender ao Senhor por meio do Espírito de Deus. E você só vai receber o Espírito de Deus por meio de uma entrega verdadeira. Aleluia! Se coloque de pé um pouquinho. E eu quero adorar ao Senhor mais um pouco com você. E depois nós vamos para a palavra. Aleluia. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar. Há um rio de Deus, não tem uma piscina, é um rio, irmão. É um rio que Deus está fluindo nessa noite. Me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Levante as suas mãos ao Senhor e libere essa adoração. Quando você canta, deixa o teu rio fluir. Libere esse lugar dentro de você para que o rio de Deus flua, para que o rio de Deus te alcance nessa noite. Libere dentro de você um lugar para que o rio de Deus pegue você, para que tire todo o controle teu e você entregue o controle a Ele. Fogo queima até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa
Deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Consome tudo que é contrário à tua vontade em nós essa noite. Que o teu fogo nos queime, que o teu fogo nos afine, que o teu fogo nos refine, que o teu fogo ande em nós, Pai. Vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Pai, nós damos todo louvor, honra e glória ao teu nome. Tu és santo neste lugar. Só tu és santo, Pai. Só tu és digno de ser adorado. Os nossos louvores, a nossa dança, o levantar das nossas mãos é para te adorar, é para bendizer o teu nome. Pai, nós dizemos que tu és santo. Tu és santo. Tu estás acima de todas as coisas. O teu governo não tem fim. O teu domínio está sobre todas as coisas. Tu governas sobre tudo, porque tudo você criou para louvor da tua glória. Bendito seja o teu nome, Senhor. Exaltado, santo seja o teu nome. Pai, nós oramos para que a nossa mente seja levada cativa ao conhecimento da tua palavra. Nós oramos para que os céus desse lugar se abram e haja revelação e clareza da tua palavra. Que a semente que vai ser lançada nessa noite, ela não se perca, mas ela conclua, Senhor, aquilo para que ela foi lançada. Que ela encontre em nós um terreno, Senhor, disposto, um terreno fértil, um terreno preparado para produzir 100 por 1, 60 e 30, Senhor. Ah, Pai, nós oramos para que toda a distração do nosso meio se retire e para que os céus se abram sobre este lugar e nós sejamos, Senhor, impactados, nós sejamos direcionados, Pai, pela tua palavra. Tu és o único digno a ser adorado neste lugar. Nós damos toda a honra e toda a glória ao teu nome, porque só você é digno, Senhor. Só você é digno. Aleluia. 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 Bendito seja o teu nome, Senhor. Tu és rei sobre toda a terra. Bendito seja o teu nome, Senhor. Tu governas sobre tudo e sobre todas as coisas. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Diga aleluia. Sente-se, mas não pare de adorá-lo. Aleluia. 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 Glória ao teu nome, Senhor. Nós dizemos que tu és santo, Senhor. Tu és santo, Pai. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Nós nos sujeitamos ao teu senhorio, Pai.
Tu és o Rei que governa sobre nós, Senhor. Nós entregamos a nossa mente, o nosso coração, Senhor, para Ti. Governa sobre todas as coisas. Domina sobre todas as coisas. Tira da nossa mão o governo daquilo que o Senhor precisa estar à frente, Senhor. Nos ensina a ser filhos obedientes e que caminham segundo o Teu propósito, Pai. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Queridos, eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem falado no meu coração nesses dias. Eu quero compartilhar com vocês a respeito de quem governa sobre as nossas vidas. Porque é determinante que aquele que governa também dê as diretrizes de como nós vamos caminhar e como vamos andar. Nós conhecemos alguém da onde ele vem pela forma com que ele age. Nós conhecemos alguém da terra e da tribo que ele pertence pela língua que ele fala e pela forma de vivência dele. O que determina uma nação são as leis daquela nação. O que determina uma nação são a forma de viver e os costumes daquela nação. Quando nós vamos para uma nação, para um país diferente, nós percebemos as formas diferentes deles, inclusive na questão do culto ao Senhor. Mas mesmo o culto sendo diferente, em nações diferentes, a adoração e a clareza do propósito de Deus é o mesmo, porque somos todos filhos do mesmo Pai. E conforme aquilo que governa sobre nós, determina para onde vamos e o que estamos fazendo e aonde vamos chegar. Conforme aquilo que nós sujeitamos, é aquilo que vai determinar a nossa movimentação. Querido, você pode até escolher quem governa sobre você, mas você não tem como escolher que lei que você vai obedecer. Porque no momento que você se submete ao governo, você tem que submeter à lei daquele governo, daquele reinado. Porque faz parte do lugar que você está inserido. Agora, conforme nós nos entregamos ao Senhor, é imperativo que assim como nos entreguemos ao Senhor, nós tenhamos também o conhecimento do Seu reino e da forma de governo do Seu reino. O fato de nós irmos a um lugar e nos entregar a Cristo, dizer que entregamos a nossa vida para Cristo, não é o último passo, mas na verdade é o primeiro. Quando nós entramos em um determinado país, nós precisamos estar atentos como que funciona a lei daquele país que nós estamos entrando. Como que funciona a forma de movimentação? Quando nós entregamos as nossas vidas para o Senhor, que Ele nos recebe, também Ele nos recebe e entrega para nós uma forma de movimentar, uma forma de agir, uma forma de caminhar. E como serão os nossos dias aqui para frente? O problema dessa geração, que nós vivemos em um tempo de muita independência. Cada um quer governar as suas próprias decisões. Cada um manda sobre si, cada um diz o que deve fazer, cada um pensa que é independente de tudo e pode se mover como quer. E sendo assim, nós criamos reis, entronamos o ego dentro do nosso coração e determinamos como vamos nos mover, sem que nós venhamos consultar aquele a quem dissemos que entregamos a nossa vida. Uma coisa que nós precisamos entender como igreja é que se nós entregamos algo, não nos pertence mais. Se não nos pertence mais, aquele que a recebeu determina o que vai acontecer e como vai fazer com aquilo que ele recebeu. Se eu dou um presente para o Ivan, eu não vou dizer para o Ivan o que ele vai fazer com o presente, é dele. Se eu me entrego ao Senhor, eu não digo ao Senhor o que Ele tem que fazer, mas eu me sujeito ao que Ele precisa fazer para que eu me torne aquilo que Ele disse que eu tenho que ser. O que Deus precisa arrancar de dentro de nós nesse tempo, nesses dias, é uma independência que gera uma raiz de movimentação fora do propósito de Deus. É uma independência que vai contra aquilo que o Senhor disse que temos que viver e fazer. É uma independência que gera reis dentro de cada coração, e cada coração determina a sua movimentação, em vez de se sujeitar ao Senhor do reino, para que todos se movam da forma que Deus disse que devemos se mover. Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, em que o Senhor estava governando sobre tudo e sobre todas as coisas, em que o Senhor tinha o domínio sobre a nação, sobre o povo que Ele governava, nós víamos o povo e o povo prosperava.
Todo lugar que esse povo pisava e que Deus disse que era deles, eles tomavam por posse. Por quê? Porque eles estavam sujeitos a uma palavra e sujeitos a um governo. Querido, entenda, não adianta eu ter uma palavra de Deus se eu não me sujeitar ao governo daquele que deu a palavra. Não adianta eu dizer que Deus me deu uma palavra se eu não me sujeito ao governo do Senhor da palavra. Porque a palavra não se cumpre na minha vida segundo o meu quesito, segundo o meu conceito. A palavra que se cumpre na minha vida é segundo aquele que deu a palavra. E tem os parâmetros para que nós possamos entrar dentro deles. Eu tenho dito nesses dias, é algo que Deus tem falado muito ao meu coração, que são dias em que o Senhor está passando pela sua igreja com um aferidor de medidas. Você sabe o que é um aferidor de medidas? É aquilo que mede se está milimetricamente, é isso? Milimetricamente. Milimetricamente dentro da medida. E se não estiver dentro da medida, o que ele faz? Ele destrói. E por que ele destrói? Porque tem um padrão e tem uma medida a ser seguido. E nesses dias o Senhor está passando pela igreja dele. E quando eu falo a igreja dele, eu não falo só sobre nós, porque nós somos parte da igreja do Senhor. Mas eu falo da igreja do Senhor nesses dias. Na nossa nação, Deus está passando, aferindo as medidas. Vocês vão ver muita quebradeira por aí, irmãos. Vocês vão ver muita coisa que foi erguida debaixo de uma movimentação humana sendo ruída, caindo por terra. E muitos de nós vão ficar aflitos, preocupados. Ai, poxa, era tão legal, o que aconteceu? Por que ruiu? Porque não estava dentro do padrão de Deus. Porque Deus vem buscar uma noiva que está adequada ao seu padrão e não ao padrão humano. Deus vem buscar uma igreja que cumpriu em totalidade aquilo que Ele disse que precisava ser feito. Então são dias em que Deus está passando o aferidor de medidas e está olhando para a sua igreja, está passando dentro de nós também. Porque nós somos o corpo de Cristo. E juntos, coletivamente, cumprimos o chamamento de sermos a igreja, a noiva que o Senhor vem buscar. E quando eu digo que Deus vai passar, o aferidor de medidas, Ele não vai passar somente nas denominações, ou nas igrejas constituídas que se reúnem. Ele vai passar primeiro em nós. Porque o governo de Deus, diga assim comigo, o governo de Deus, Ele começa por dentro. Só vai acontecer fora aquilo que Ele colocar em ordem de dentro. Amém. Então o que Deus vai fazer? Ele vai começar a ferir as suas medidas nesses dias. Amém. Quer um conselho? De alguém que já trabalhou muito com a marreta? De alguém que já derrubou muita parede errada? Corre lá e começa a derrubar, para que ele não derrube. Porque se ele precisar derrubar, é porque existem altares dentro de você de orgulho, que não se permitem se sujeitar ao governo dele. Quando Deus vem aferindo as nossas medidas, é porque Ele está dizendo: nós estamos fora daquilo que é o seu propósito. E desde os primórdios da humanidade existem conceitos e princípios de Deus, de como chegar a Ele, de como se sujeitar a Ele. Mas de tempo em tempo, infelizmente, muitos de nós não nos sujeitamos ao governo de Deus. Nós dizemos que nos sujeitamos ao senhorio de Cristo, nós dizemos que se sujeitamos ao governo de Cristo, nós estamos dentro do arraial do povo de Deus, mas a nossa movimentação não condiz com o governo daquele que nos chamou para estar naquele lugar. E por quê? Porque quando o nosso coração não está alinhado àquilo que Ele está fazendo, automaticamente nós nos desviamos daquilo que Ele está dizendo. E nós começamos a procurar coisas que agradem o nosso coração, que agradem aquilo que queremos construir, para que de alguma forma nós possamos alcançar os nossos objetivos. Quando eu digo isso, irmão, não estou dizendo que você não tem que ter objetivos, não, você tem que ter objetivos. Você tem que ter metas na vida. Você tem que olhar para frente e você precisa projetar coisas para o teu futuro. Mas você erra quando você desenvolve metas e projetos sem primeiro consultar ao Senhor da sua vida. Você sabia que você tem um dono? Você sabia disso? Sim ou não? Sim. Se você entregou a tua vida para o Senhor, você não manda mais nela. É Ele quem governa sobre você. Você não pode determinar metas e se mover sem que primeiro Ele diga que você vai fazer. Sabe porque às vezes você tenta de diversas formas a mesma coisa de uma forma diferente? É porque Deus não está nisso.
Porque se Deus estiver nisso, você não precisa tentar a mesma coisa de forma diferente. Você vai funcionar de uma só forma e Ele vai dar a resposta certa para você. Amém. Às vezes eu vejo pessoas se debatendo, tentando várias coisas com nomes diferentes. E no final de tudo elas ficam aborrecidas e entristecidas porque elas não logram êxito. E por que não? Porque eles estão fora do propósito de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. No momento que você entrega a tua vida para Deus, você tem que também entender que o governo da tua vida está na mão dele. E se você quiser governar a tua forma de movimentação, você não vai alcançar êxito naquilo que você está fazendo. Então é melhor que eu retorne e eu vá até o Senhor e busque o conselho do Senhor para que eu me mova da forma correta. Porque se tem uma coisa, irmãos, que nós precisamos compreender e entender nesses dias é que Deus não erra. Deus é absoluto. Deus nunca erra. Deus é absoluto naquilo que Ele faz. E se nós erramos é porque nós tiramos os olhos do Senhor. Toda vez que nós tiramos os olhos do Senhor, nós estamos olhando para uma outra forma de governo, para um outro tipo de reinado, e nós desejamos aquilo que vemos. Por quê? Porque os nossos olhos passaram a ser nossos e deixaram de pertencer ao Senhor. Porque quando os nossos olhos pertencem ao Senhor, nós vemos o que Ele está vendo. O que Jesus fala, Ele diz: eu só faço aquilo que vejo. Então Jesus se movia pelo que via ou pelo que o Pai via? O que Jesus estava nos ensinando, um princípio: você vai viver uma vida abundante toda vez que você se mover por aquilo que Deus está vendo. Então pare de olhar com os seus olhos e comece a ver com os olhos de Deus. Porque a partir disso você alcança lugares do Senhor e conhece a plena vontade de Deus para a tua vida. O povo de Israel, toda vez que se perdeu, toda vez que sofreu, toda vez que foi escravizado, toda vez que perdeu guerras, toda vez que teve outro povo subjugando eles, é porque eles tiraram os olhos do Senhor. É porque eles encontraram no governo de Deus lugares errados segundo os seus olhos. É porque eles deixaram de se sujeitar ao governo de Deus, olhando para os outros povos e olhando e dizendo que aquele governo que os outros povos viviam era melhor do que o governo que Deus exercia sobre eles. E quando nós entramos nesse lugar, automaticamente nós estamos atraindo para as nossas vidas a ira do Senhor contra nós. Por quê? Porque buscamos em nós respostas que só existem nele. Queremos construir coisas que Ele não nos mandou construir, mas porque aquilo nos agrada, nós queremos fazê-lo. Sabe o que nós devíamos fazer nessa noite? Nós deveríamos largar todas as ferramentas de construção das nossas mãos e perguntar para o Senhor: qual é a ferramenta para esses dias, para que eu construa segundo a Tua vontade. O fato de você ter uma caixa de ferramentas cheia, pegue no teu espírito isso. Não quer dizer que você precisa usar toda a ferramenta na mesma hora. Amém. Você precisa ser preciso. Você precisa ter clareza do que Deus te chamou para fazer. Você precisa ser preciso naquilo que você vai exercer, naquilo que você vai fazer, naquilo que você vai mexer, como você vai se movimentar. E só tem precisão quem tem clareza de propósito. Só tem precisão quem está olhando com os olhos do Pai. Eu só faço aquilo que vejo o Pai fazer. É por isso que você não vê e não encontra na movimentação de Cristo nenhum erro. E por que não? Porque Ele só fazia aquilo que via o Pai fazer. Quando nós lemos esse texto, parece que Jesus está indo todo momento para consultar o Pai para ver o que Ele está fazendo. E a partir disso Ele vem e se move. Ei, da onde vem o filho? Da onde o filho vem? Vem do Pai. Quem era o verbo do começo de tudo? Era o filho. Então ele não ia consultar ao Senhor toda hora para ver o que o Pai estava fazendo. Ele já tinha visto na eternidade. Ele só ia compartilhar com o Pai que estava fazendo segundo o padrão que o Pai pediu para ele fazer. Porque quem vê com os olhos de Deus já sabe o que precisa ser feito. Ele só está consultando o Pai para entrar em um lugar de relacionamento, para que ele não perca os parâmetros da construção.
Jesus fazia isso, Jesus nos deu um exemplo perfeito de como nos movimentar. Jesus, ele não era iludido pela movimentação, ele não era iludido pelo clamor do povo, pela multidão que se reunia em torno dele. Sabe por quê? Porque toda vez que uma grande multidão se reunia em torno dele, toda vez que aconteciam muitos milagres, toda vez que muitas pessoas eram milagrosamente curadas, que havia multiplicação, que haviam coisas miraculosas, Jesus deixava a multidão e ele se retirava para um lugar para ficar só com o Pai. Nós vivemos em um tempo de muitas distrações, e se nós não estivermos focados no Senhor, as distrações até daquilo que fazemos para Deus podem nos tirar do Senhor. Se nós colocarmos como mais interessante o que estamos fazendo do que para quem estamos fazendo, nós podemos perder a visão daquilo que Deus está fazendo. Se nós somente vislumbrar aquilo que Deus está fazendo por meio das nossas vidas, nós perdemos a visão daquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. É por isso que nós precisamos estar com os olhos atentos no Pai. É por isso que nós precisamos ver com os olhos dele, porque os olhos dele não vislumbram as coisas, porque ele já concluiu tudo. Os olhos dele somente nos mostram o que temos que fazer para concluir em nós a sua obra. Quando a nossa visão muda, tudo à nossa volta muda. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Samuel. Capítulo 8, versículo 5. Oito, 5, 1 Samuel 8:5. E ponderaram-lhe: tu envelheceste, teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. O povo estava pedindo para alguém que liberava direto dos céus o que deveria se fazer, como deveria se caminhar, como deveria se movimentar. Esse povo estava dizendo para esse homem, para Samuel, esse profeta, eles estavam dizendo: ó, o que você está fazendo, a forma que você está se movimentando, a forma com que você está conduzindo o povo, não serve mais para nós. E sabe por que não serve mais para nós, Samuel? Porque nós estávamos olhando para os povos e para as nações ao nosso redor. E nós achamos mais legal a forma de movimentação deles. A forma com que o rei governa, como o rei deles é bonito, é grande, é forte. Nós queremos um rei dessa forma. Nós não queremos mais caminhar debaixo desse conceito, debaixo dessa lei, debaixo dessa administração que você está fazendo. Porque nós começamos a olhar para fora e nós vislumbramos coisas novas e melhores. Sabe qual é o maior problema dentro de nós? É quando nós começamos a olhar para fora sem os olhos do Senhor. Nós vamos vislumbrar coisas que alimentam somente a nossa alma. Nós vamos atrair maldição sobre nós, pensando que estamos clamando por bênção. É por isso que é de suma importância nesses dias nós não tirarmos os olhos do Senhor. Nós não titubearmos no caminho. Nós nos mantermos firmes no Senhor. No versículo 6, no entanto, essa expressão constitui sobre nós um rei, o qual exerce a justiça sobre nós, causou um profundo desgosto ao coração de Samuel. E então ele invocou o nome de Yahvé e orou ao Senhor. O Senhor Deus então lhe respondeu em seguida: atente, pois, a tudo o que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Tudo o que tem feito comigo, desde o dia em que os libertei e fiz subir do Egito até este momento, abandonando-me e prestando culto e adoração a outros deuses, assim também estão fazendo contigo. Agora, portanto, atende ao que eles pleiteiam, contudo, solenemente, lembra-lhes e explica-lhes todos os direitos do rei que reinará sobre eles. Nesse tempo, nesse período, se você ler para trás,
O povo de Israel tinha altares a deuses dentro das suas casas. O povo de Israel já tinha voltado o seu coração para outros lugares. E aí você pergunta, mas e por que então que eles continuam andando debaixo do conselho de Samuel? É porque o conselho de Samuel e a palavra de Samuel trazia benesses e bênçãos sobre eles. Eles caminhavam nesse lugar porque de alguma forma eles recebiam a bênção de Deus. Mas eles esqueceram que o rei que governava sobre eles podia ver todas as coisas e perceber o intuito do coração de cada pessoa, de cada indivíduo. E quando Samuel fica chateado com isso, ele se sente rejeitado por esse povo, Deus fala: Samuel, fica tranquilo, eles não rejeitaram você. Eles só estão comunicando você daquilo que já está disposto no coração deles há muito tempo. Porque você não sabe, Samuel, mas eu sei que há muito tempo eles continuam adorando a deus pagões, eles continuam fazendo cultos a demônios, eles continuam cultuando aquilo que é a vontade deles, eles não se sujeitam ao meu senhorio, então eles só estão externando aquilo que eles são. Porque ninguém acorda pela manhã, querido, e resolve fazer tudo diferente na sua vida. Ninguém acorda pela manhã chutando balde. Foi construído dentro dele algo paralelo àquilo que precisava ser estabelecido. Deus não aceita construções paralelas dentro de nós, porque Ele quer estabelecer em nós um tabernáculo santo, porque Ele está tabernaculando dentro do seu povo. E onde é uma construção de Deus, não há espaço para construções humanas. Onde Deus está construindo algo, não há espaço para nós construirmos algo paralelo. Tudo que é paralelo vai de encontro e ofende ao senhorio de Deus nas nossas vidas. E o Senhor fala isso para Samuel: Samuel, fica tranquilo. Eles só estão externando aquilo que eles já desenvolveram dentro deles. Eles estão agora achando uma desculpa que os teus filhos não seguem os teus caminhos, e por isso eles não vão se sujeitar, mas na verdade é só uma desculpa. Porque eles não querem mais se sujeitar a mim, eles querem andar como as outras nações, eles querem fazer do jeito deles. Na sequência do versículo, Samuel ele comunica todas as palavras e como que funciona o reinado de um rei sobre o povo. Ele deixa claro para todos o que vai acontecer com eles, sobre o que vai acontecer com o plantio deles, sobre o que vai acontecer com os filhos dele, com as filhas deles, com o dinheiro deles, com as terras deles, com os filhos deles. Ele deixa claro, por quê? Porque, querido, mesmo quando Deus estabelece juízo sobre nós, a misericórdia dele não se afasta de nós. E sabe por que Deus estabelece juízo às vezes sobre nós? É porque Ele nos ama. Porque até o juízo de Deus é para nos trazer de volta para o propósito. E quando Deus fala essas coisas, Ele fala: tudo bem, é isso que eles querem, eu sei que vai sobrevir sobre eles, eu sei que eles vão sofrer, mas eles vão entender primeiro, eu quero dizer para eles o que eles estão escolhendo. E Deus deixa claro por meio de Samuel tudo o que eles estavam escolhendo. E após ouvirem tudo aquilo que Samuel disse a eles, no versículo 19, eles dizem assim: contudo todo o povo recusou-se a ouvir a advertência de Samuel e exclamou: não, nós queremos um rei. Nós não queremos o que você está dizendo, nós ouvimos o que você disse, nós estamos dispostos a perder terras, nós estamos dispostos a dar 10% de toda a nossa produção, nós estamos dispostos a dar as nossas filhas para servirem ao rei, a dar os nossos filhos para ele morrer na guerra, desde que nós temos um rei. Porque uma mente cauterizada, ela não mede a consequência desde que ela alcance o seu objetivo. Uma mente que se fechou para o senhorio de Cristo, ela não mede as consequências daquilo que ela está escolhendo, desde que ela alcance o objetivo que ela determinou dentro do seu coração. E eles clamam por isso: não tem problema, nós vamos nos sujeitar a tudo isso que está escrito, a tudo isso que você está dizendo, mas nós queremos um rei, é nossa opção, nós optamos por isso. No versículo 20 diz: eis, pois, que seremos como todas as demais nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para lutar em nossas batalhas. Então, depois de ter ouvido tudo o que o povo expressou, Samuel repetiu diante do Senhor. E o Senhor determinou: satisfaz, portanto, o desejo desse povo e constitui-lhes um rei. Então Samuel respondeu-lhes
respondeu aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Reuniu-se uma assembleia. E sabe o que eles fizeram nessa assembleia? Eles destituíram o reinado do Senhor sobre a vida deles. Eles chegaram para Deus e falaram: o teu governo sobre nós não serve mais, nós precisamos de algo diferente. Essa assembleia não se reuniu para ouvir o conselho de Deus, o que eles deveriam fazer, mas elas se reuniram determinadas a dizer para Deus se retirar do seu meio, porque eles entenderam que iam se mover de uma forma diferente. Toda vez que eu me afasto do conselho de Deus, toda vez que eu paro de ter uma visão celestial das coisas, eu estou dizendo para Deus que Ele não governa sobre a minha vida. Eu estou falando para o Senhor que o governo dele não serve, porque é um governo errado. E esse é o maior motivo de nós vivermos uma vida, muitas vezes, de tantos altos e baixos. Porque quando nós tiramos o governo de Deus sobre as nossas vidas, nós assumimos o governo e automaticamente nós vamos fazer as coisas que estão determinadas em nosso coração. Mas nós esquecemos de um detalhe: que nós somos povo seu, escolhidos dele, ovelhas do seu pasto e compradas por preço de sangue. E por esse motivo, Ele continua guardando o nosso coração. Por esse motivo, Ele permite que nós venhamos quebrar a cara muitas vezes, para entender que nós precisamos voltar ao Senhor. Por esse motivo, Ele fala a Samuel: não, Samuel, deixa, vamos fazer dessa forma. Quais eram os critérios para escolher um rei? Os critérios para escolher um rei: esse homem tinha que ser o homem mais formoso, mais forte, o maior da nação. Existiam os atributos para esse rei. Esse rei tinha que ser bom, saber manejar bem, saber guerrear bem. Ele precisava, quando chegasse no recinto, todos falassem: uau! Eu já estaria totalmente desqualificado para ser um rei, meu irmão, porque o meu 1,69 m não alcançaria o padrão. E o Senhor mostra Saul a Samuel e diz: ali está o homem que eles pediram. Porque quando Saul passava, os maiores homens de Israel davam na altura dos ombros de Saul. Os homens mais altos da nação chegavam somente aos ombros de Saul. E a Bíblia relata que ele era um homem forte, formoso, mas dentro da cabeça dele tinha geleia, porque ele não entendeu o que Deus estava fazendo. Faltava coerência para aquele homem. Quando os nossos olhos estão afastados do Senhor, nós escolhemos segundo o nosso padrão, segundo as nossas medidas, segundo o nosso conceito do que é belo e do que é feio, do que é forte e do que é fraco. O nosso padrão de escolha nunca alcançará o padrão de Deus. Não é o padrão de Deus que se adequa a nós, mas é o nosso padrão que precisa se sujeitar ao padrão de Deus. E quando Samuel encontra esse homem, ele unge esse homem. E porque o povo pediu, Deus derrama unção sobre esse homem e dá autoridade para que ele governe sobre o povo. E quando ele é apresentado ao povo, o povo olha e fala: uau, que cara bonitão. Esse é o rei, é parecido com o rei da Pérsia, parecido com o rei não sei da onde, parecido com aquele rei dos amalequitas, fortão, bonitão. Agora nós temos um rei. Não é esse velho Samuel que fica sentado numa cadeira tentando conduzir a gente. Agora tem um rei para ir na frente da guerra. E tudo aquilo que Samuel diz a eles que vai acontecer, a partir daquele momento que é delegada essa unção e essa autoridade para aquele homem, passa a acontecer. E aquele povo que reclamou e pediu e clamou por um rei, como os outros povos, passa a reclamar por aquilo que pediu. Sabe por que muitas vezes nós não estamos satisfeitos com aquilo que pedimos?
é porque nós não sabemos pedir como convém. E nós pedimos isso e pedimos aquilo, e de repente a gente recebe e fala: ah, mas não era dessa cor que eu queria, não era desse jeito. É porque nós não sabemos pedir como convém. Nós insistimos tanto em uma coisa, e Deus chega e fala para você: ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai dar ruim aqui. Você fala: não tem problema, Deus, deixa comigo que eu resolvo. Aí Deus fala: você quer isso? Quero, então vou te dar. Aí quando você recebe, você vê que não é tão bom assim. E aí você precisa encontrar alguém para culpar. E quem você vai culpar? Você vai olhar para você e falar: você é um culpado, Isaías. Você pediu algo, esse algo não veio certo, você é terrível, Isaías. Não, você vai culpar aquele que deu para você, pela tua insistência. E você vai começar a culpar a Deus, o porquê que aquele mal sobrevém a você. Só que você milagrosamente esqueceu que na verdade você está colhendo aquilo que você plantou e aquilo que você pediu para Ele. E que Ele disse para você que não era bom para você no momento, mas você insistiu. Você fez correndo de oração, você foi para o monte, você sacrificou. E no final você alcançou a tua bênção. E quando você alcançou a tua bênção, você viu que não era tão bênção assim. E por quê? Porque você estava com os olhos somente voltados ao que você necessitava, esquecendo que o senhorio de Cristo estava governando sobre tudo, e tudo que você precisa no momento certo, Deus vai dando na devida porção e na devida proporção. Quando os nossos olhos desalinham com os céus, nós começamos a olhar para os outros povos. Nós começamos a achar bonito o costume dos outros povos. Nós começamos a questionar o governo e o senhorio de Deus sobre a sua igreja. E nós começamos a dizer: não, isso que a Bíblia diz era para aquele tempo. Não, essa forma de movimentação, não, a gente precisa mudar isso aqui, tem que contextualizar esse negócio. Tudo é relativo. Não é mais assim, a gente pode mudar. Deus é amor. Você sabe o que é amor de Deus? O amor de Deus significa a responsabilidade para com o seu propósito. O Senhor nos ama desde que nós estejamos debaixo do seu propósito, porque a responsabilidade do amor dele está baseada no propósito dele. E por meio desse amor, ele nos conduz ao seu propósito. Ah, Deus vai perdoar. Sim, Ele vai perdoar. Deus vai perdoar você quantas vezes você pedir perdão. Mas o fato de Ele perdoar você não quer dizer que você não vai colher a semente amarga daquilo que você plantou. O nosso maior problema é que nós somos crianças, muitas vezes nós achamos que o fato de estarmos fazendo algo e não dar certo no final da curva, alguém vai estar lá para nos salvar. Ele vai estar lá para te salvar, sim, porque Ele é misericordioso. Mas você vai tombar o carro na curva, irmão, porque você escolheu andar naquela velocidade. O fato de Deus falar algumas coisas não quer dizer que elas vão concluir hoje, quer dizer que você precisa se adequar àquilo que Ele está dizendo para você concluir no dia dele. Ah, Deus falou algumas coisas para mim, eu tenho que fazer, eu vou fazer, e ninguém está deixando. Ah, porque eu vou meter a cara mesmo, Deus é comigo, aleluia. Mete a cara, irmão. Depois você vai ter problema. Porque a conclusão da palavra está no processo que Deus vai fazer você se tornar a palavra que Ele disse. Esses dias a minha filha estava no carro comigo, ela disse: papai, deixa eu dirigir. Eu falei: deixo. Ai, que bom, mas no tempo certo. Ah, mas então você não deixou. Não, eu deixei, mas não agora, porque agora não é tempo. Você não alcança os pedais e você não consegue dirigir, como é que você vai dirigir? Ah, mas eu queria tanto dirigir. Então continue querendo, minha filha, porque no tempo certo você vai conseguir dirigir. O não de Deus momentâneo para você não é o não permanente, irmão, mas é o não que você precisa ouvir para se sujeitar ao processo dele. Aleluia! Porque, pense comigo, se Deus deu uma palavra para você, por que se Deus retiraria a palavra que Ele te deu? Ah, pastor, mas Ele está dizendo não para mim. É porque você não está sujeitando o processo da palavra. É porque você quer dirigir um carro que você não está habilitado ainda.
Não dê um jeitinho, se sujeite ao processo. Porque se você der um jeitinho, você vai bater o carro. E você vai ter que caminhar mais algumas milhas para conseguir alcançar esse carro de novo. O que o Senhor estava dizendo aqui, a partir de Samuel, dizendo, gente, pare e pense um pouco. Comece a analisar tudo o que aconteceu. Lembrem-se do tempo que vocês foram escravos no Egito. Lembrem-se de como Deus os livrou de lá. Lembrem-se de como Deus tirou vocês com mão forte. Lembrem-se de como Deus os trouxe até aqui. Lembrem-se de tudo que Deus fez e que Ele está fazendo. Não peçam algo fora do seu propósito. Vocês têm clareza da lei dEle. Vocês têm clareza da palavra dEle. Vocês sabem os tempos que estão vindo pela frente. Sabem o que Ele vai fazer. Sabem que Ele vai levantar um homem segundo o seu coração para ser rei dessa nação. Mas esperem. Qual é a resposta do povo? Não, nós não queremos esperar. Nós queremos que você constitua um rei sobre nós, assim como todos os povos têm. Querido, nós precisamos entender uma coisa: Deus é incomparável. Se quer ofender o coração de Deus, é compará-lo com alguma coisa. Não tem como comparar o senhorio de Deus. É uma loucura da nossa cabeça querer comparar o senhorio de Deus com algumas coisas da terra. E toda vez que nós chegamos a esse lugar, nós estamos entrando em um lugar em que nós vamos ter que trilhar um caminho de arrependimento lá na frente. Nós estamos entrando em um lugar de iniquidade. Iniquidade é a inobservância da lei do Senhor. E a falta de observância da lei do Senhor traz sobre nós sentença. A Bíblia diz que só teme a lei aquele que quebra ela. Aquele que não quebra a lei não teme a lei, não teme os oficiais da lei. Por quê? Porque ele anda segundo a lei. Quando nós cometemos iniquidade, nós estamos quebrando a lei. Quando nós quebramos a lei, há um juízo da lei sobre as nossas vidas. Ah, pastor, mas isso é Velho Testamento. Me prova. Não existe velho e novo, existe a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz isso: aquele que comete iniquidade, ele quebra a lei do Senhor. E se ele quebra a lei do Senhor, ele vai ser sujeito à lei da qual o Senhor disse. Porém, até a lei do Senhor é banhada de misericórdia. Quando esse povo se volta contra o Senhor, ele está dizendo: nós não observamos mais a tua lei, nós não queremos mais a tua lei, mas nós queremos que uma outra lei governe sobre nós. Eles escolhem um homem, escolhem esse rei vem e começa a determinar novas leis, novas coisas. Esse homem, o histórico de família dele era complicado, porque ele era um homem que não sabia esperar. Espera 7 dias, daqui 7 dias eu venho, nós vamos sacrificar o Senhor, e o povo vai conquistar a guerra. Tranquilo, espera, eu vou chegar. E o povo começa a alvoroçar, e Samuel não aparece. Ele fala: não, traz os bichos aí que eu vou matar tudo aqui, eu vou fazer o sacrifício. Deixa comigo, eu sou o rei dessa bagunça aqui mesmo, eu que mando. Ele assume para si a responsabilidade. O que ele faz naquele dia? O Senhor vira a face, destitui ele como rei e levanta outro homem. E por quê? Porque a ansiedade dele em dar uma resposta para fora corrompeu a obediência que ele deveria estar vivendo dentro. A nossa ânsia de querer mostrar coisas fora corrompe o processo que Deus está fazendo dentro de nós. O nosso desejo de dar resposta ao clamor de um povo muitas vezes corrompe ao propósito aquilo que Deus está gerando dentro de nós, e nós corrompemos aquilo que deveria ser feito no tempo certo. Nós não fomos gerados pelo Senhor para corresponder à expectativa de pessoas, queridos. Nós somos gerados pelo Senhor para corresponder ao chamamento que Ele nos deu no tempo devido e no tempo certo. Nós não fomos chamados pelo Senhor como igreja para ter a aprovação de pessoas, mas nós somos chamados pelo Senhor porque Ele já nos aprovou para ser igreja. São essas coisas que nós precisamos entender. Se nós trabalhamos para a aprovação das pessoas, nós deixamos de trabalhar para o Senhor. Porque quando Ele nos chamou, é porque Ele já nos aprovou para aquilo. E toda vez que eu tento fazer algo para sanar o clamor de pessoas, para sanar o desejo de pessoas, eu corrompo o propósito dentro de mim e estou andando por aquilo que vejo, e não por aquilo que Ele está tornando dentro de mim. Deixa eu deixar claro para você: o governo de Deus na minha vida sempre é de dentro para fora.
Deus não governa a partir de coisas de fora, Ele governa a partir de coisas que Ele já colocou dentro e estabeleceu dentro. Vai chegar alguns momentos da tua vida que você não vai saber o que fazer. E quando você não souber o que fazer, as pessoas vão exigir de você uma resposta. E você, para não ficar com vergonha, você vai inventar alguma coisa. Não, não faça isso. Sabe porque muitas vezes nós inventamos algumas coisas para as pessoas? É porque existe um altar de orgulho em nós, que nós precisamos responder a todos, corresponder a todos e ter uma resposta para todos. E por que existe esse altar de orgulho? Não, porque já pensaram que vão pensar de mim, o pastor da igreja. Eles consultaram a mim sobre uma coisa e eu não tenho uma resposta para eles. Não, eu tenho que inventar alguma coisa. Eu tenho que fazer algo para saciar o desejo do coração dessa pessoa. E por que eu vou andar nesse lugar? É porque existem duas coisas sendo construídas dentro de mim. Existe um altar de orgulho sendo estabelecido pelo lugar que foi estabelecido. E esse altar de orgulho começa a ofuscar a minha visão espiritual daquilo que Deus me chamou para fazer. Mesmo sendo o clamor de um povo, mesmo sendo errado, Deus levanta esse homem para reinar sobre o povo e Ele dá a esse homem diretrizes. Mas o desejo de mostrar para todos que ele era bom, que ele era um rei certo, que ele era o cara que ia governar, ele começa a se mover por aquilo que ele vê e pela resposta que ele precisava dar. Vai chegar momentos da tua vida que você vai precisar dar algumas respostas e você não vai tê-las. E sabe o que você vai fazer? Você não vai jogar o tuminho, o turim. Você não vai jogar sorte para ver o que acontece. Você vai olhar para essa pessoa e falar: querido, eu não sei o que te dizer. Eu não tenho uma resposta para isso. Aí sabe o que essa pessoa vai falar para você? Como? Eu orei a noite toda e Deus disse para mim que você tinha a resposta. A noite toda eu orei e Deus falou para mim que era para te procurar, que você tinha a resposta. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Deus que disse para você que eu tinha a resposta não foi o mesmo Deus que eu sirvo. Como assim? Foi o Deus do desejo e da ânsia de você encontrar uma resposta. Porque se o meu Deus tivesse dito para você, Ele teria dado a resposta para mim. E se Ele não deu a resposta para mim, é porque não foi Ele que disse para você. Se eu passasse a noite toda orando para me sujeitar àquilo que Deus já está falando, eu não perderia tempo em busca de respostas. Porque toda pergunta que nós às vezes ficamos insistindo é porque lá no fundo de nós sabemos que a resposta nós já temos. O não de Deus você já tem, mas você quer insistir pelo sim. Não, Deus, porque o Senhor veja bem, é assim, vai ser assado. Deus, olha, o que eu vou poder fazer com isso? Deus, eu vou glorificar o teu nome. Deus, imagina, Deus, vem comigo. Vem comigo, Deus. Deixa eu mostrar para você, você não está vendo direito. Olha, está vendo? Tudo isso aqui nós vamos fazer junto. É nós, parceiro, Deus. Se passa a noite tentando convencer Deus de uma coisa que Ele já disse não. O não de Deus para você sempre vai ser não, meu irmão. E o sim dele sempre vai ser sim. Amém. Eu falo para as minhas filhas uma coisa: vocês não têm que ter medo de pedir as coisas para mim, porque o meu não você já tem. O meu não vocês já alcançaram, então não tenha medo. Porque o que vai surpreender vocês às vezes é o sim, não o não. Eu me lembro que quando eu era adolescente, vocês vão rir agora, eu era tímido. E eu ia pedir para namorar com alguém, me dava diarreia, dor de barriga, ficava ruim. E aí um dia Deus me ensinou até a pedir os 12 namoros. Deus é maravilhoso, né? Aí um dia Deus falou assim, eu estava lá orando, falei: Deus, tira isso de mim, eu sou ruim demais. Eu não consigo nem pedir alguém em namoro. Aí eu falando de mim assim: ô cabeção, ou não você já tem, relaxa, se ganhar um sim você está no lucro. É verdade. Eu fui pedir namoro à moça. E eu ganhei o sim, aleluia. Porque o não eu já tinha, irmão. Eu peguei isso como prática na minha vida.
Eu falo para as minhas filhas: filha, o não do pai você já tem, mas peça. Se for o tempo, você pode alcançar o sim. O maior problema é que nós vamos para Deus tentando convencê-lo do sim, porque nós não queremos ouvir o seu não. Ei, e sabe por que você não quer ouvir o não? Porque você sabe que ele já existe, porque ele já foi falado dentro do teu espírito. Aí você fica insistindo para Deus dizer um sim que você sabe que não é momento. Aí você vai para o profeta para encontrar a profecia. Você busca o conselho do mestre, você busca o conselho do profeta, do apóstolo, do pastor, você consulta 10 pessoas. Aí você reúne tudo que falaram e você manipula um pouquinho. Coisa que ninguém aqui sabe fazer. Dá uma manipuladinha e fala: eu acho, eu tenho 99% de certeza que é de Deus. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Não existe 99, é 100% sim, é 100% não. Se você tem 99% de certeza que é sim, então é porque é não. O 1% na matemática de Deus vale mais que os seus 99, irmão. E a gente começa a manipular as coisas, e nós começamos a fazer, dando o nome de que Deus nos chamou para fazer aquilo. Só, querido, entenda, tudo aquilo que Deus disse que iria fazer, e tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer, é impossível que isso não ande e não funcione. Sabe por que muitas vezes você se preocupa com o que você está fazendo? É porque você não sabe se Deus te mandou fazer. Porque se você está trabalhando para o Senhor da obra, daquilo que Ele te mandou fazer, você não se preocupa. Porque é Ele quem faz, você só é aquele que vai levar a palavra. Eu não me preocupo quando eu termino a mensagem, se foi boa, se foi ruim, ou se alguém gostou ou não gostou. Eu não estou nem um pouco preocupado com isso, sabe por quê? Porque só sou alguém que está transmitindo algo. Porque o Senhor da palavra é Ele, e eu me sujeito ao senhorio dEle, e eu falo aquilo que precisa ser falado. Com isso eu me torno livre de pessoas e me torno escravo de Cristo. E quando nós descobrimos isso, nós não somos mais escravos das pessoas, nós nos tornamos escravos de Cristo. E nós vamos para Ele e perguntamos: é isso? Está de acordo? Foi o que você disse que tinha que ser dito? Porque se eu errei, eu volto atrás e eu corrijo. Eu me lembro de um dia, nós estávamos sentados na roda dos reclamadores santos. Só tinha, que é bonito falar, só falar reclamador fica feio, reclamador santo fica melhor. Nós estávamos ali nos 15 a 20 pastores naquela roda de reclamação santificada. Todo mundo reclamando de alguma coisa. Não, não é fácil, Deus o livre. Esses irmãos miseráveis, terrível. E cada um contava só mazela. Eu entrei na vibe, né, irmão? Xaxá, falar as minhas também. É verdade, estamos juntos, é terrível. E se tem uma coisa que Deus faz em mim, eu oro para que Ele faça em você também. Depois eu vou dizer, não diga amém antes. Já recebeu, então você está morto. Toda vez que Deus quer falar comigo, Ele mexe dentro do meu intestino. Me dá uma dor de barriga e eu saio correndo porque Ele está precisando falar comigo. Principalmente quando estou falando besteira. E a Dani sabe muito bem disso aí, porque ela já teve alguns momentos junto nisso. Eu saio atropelando tudo. Se tiver alguém no banheiro, eu falo: pelo amor de Deus, sai agora. Eu repreendo você, saia daí. Nós estávamos ali naquela roda de homens santos reclamando coisas assim. Me deu aquela virada no bucho, que nem diz o pessoal. Eu saí da roda e fui pro banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, Deus começou a falar comigo, dizendo assim: te falta alguma coisa, Isaías? Tudo que eu te disse eu não estou cumprindo? Tudo aquilo que eu falei para você não tem se cumprido dia após dia? Eu falei: pois é, né, Deus? Mais uma vez você está certo. Aí, como um bom cristão, eu ali sentado no trono, que o único lugar que a gente pode reinar naquele lugar, nenhum outro. Eu fiz uma oração pedindo perdão para o Senhor, e o Senhor falou: não, eu te perdoo, mas agora vai lá e restitua. Vai lá e diga a todos eles que você mentiu, porque não tem te faltado nada. Meu Deus, mas eles vão achar que eu sou muito santo, Deus.
Na verdade, eu não estava preocupado em que achar que você era muito santo, eu estava preocupado com a minha cara. Irmãos, eu voltei para aquela roda, acabou o problema da barriga rapidinho. Eu voltei, sentei na roda, todo mundo, eu falei, levanta, sabe aquele negocinho que se... Posso falar? Pô, fala a tua vez, pode falar. Então, gente, quero dizer para vocês uma coisa. Aquilo que eu disse agora há pouco é mentira. Porque desde quando eu ouvi ao Senhor e me movo debaixo daquilo, Deus nunca faltou em nenhum momento com a sua palavra. E eu quero pedir perdão a vocês, porque eu fui um mentiroso aqui. Você acha que é fácil falar isso, irmão? Se você acha que é fácil, eu oro para que Deus se coloque numa situação dessa. Você sentiu o quanto é difícil. Irmão, foi até engraçado, porque a rodinha começou a acabar, a rodinha. Saiu um para um canto, outro para o outro, outro para o outro. Em menos de um minuto a rodinha deixou de existir. E aqueles irmãos que olhavam para a tua casa dizendo assim, metido, se acha melhor que os outros. Se você decidiu se sujeitar ao Senhorio de Cristo, se prepare, porque Deus vai fazer você passar vergonha. Eita Deus! Ou você ouve aos céus, ou você se sujeita ao teu orgulho. E não foi a única vez, foram algumas vezes. Já teve vezes de eu falar coisas aqui no púlpito, no outro domingo eu chegar e falar, irmãos, lembra aquilo que eu falei? Quem já viu fazendo isso aqui dessa turma, que está desde o começo? Aquilo que eu falei não era assim, era assim. Não era dessa forma. E por quê? Porque nós temos que ter zelo pela verdade de Cristo. Seja mentiroso eu e Cristo verdadeiro. Se nós caminhamos para proteger uma imagem, nós não entendemos que a imagem que nós precisamos guardar é de Cristo. Nós determinamos o governo que nós nos sujeitamos, mas nós não determinamos a lei que vamos submeter. Quando esse povo pede e clama por isso, ele está dizendo, a tua lei não é boa. A tua lei não serve. Nós queremos alguma coisa semelhante ao que o mundo está fazendo. Sabe o que a igreja nesses dias está clamando em muitos lugares? Nós queremos viver como o mundo. Nós queremos nos reunir, nós queremos cantar e dançar no domingo à noite, mas durante a semana deixa que eu governe a minha vida. No meu trabalho, deixa que eu faça do meu jeito, eu vou lograr meu patrão, eu vou mentir para ele, eu vou bater o cartão atrasado, mas eu vou pedir para alguém bater antes que eu, para não chegar atrasado. Eu vou mentir sobre a verba que ele liberou, porque eu não vou gastar tudo, mas eu vou guardar um pouquinho para mim. Eu vou corromper, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou mentir para minha esposa, eu vou mentir para os meus filhos. Porque afinal de contas, quem manda na minha vida sou eu. Só que no domingo eu me reúno e digo, Senhor, governa sobre mim. Mas dentro de mim não existe essa verdade. No domingo eu preciso me reunir para me juntar como corpo e para liberar aquilo que estou me tornando no Senhor. E durante a semana eu preciso entender que o governo de Cristo não se afastou das minhas decisões. Eu tenho que sujeitar toda a minha vida ao Senhor. Não somente as coisas que eu quero. Não adianta eu estar na Assembleia Solene, não adianta eu estar no arraial do povo de Deus, mas não querer ser governado por Ele. Existem as leis do Senhor que dominam sobre o seu reino, e essas leis precisam ser as tábuas cravadas em meu coração e em minha mente, para que toda decisão tomada tome-se por meio daquilo que está escrito. Se você falar para mim, pastor, todas as decisões que eu vou tomar na minha vida, existe uma palavra de Deus diretiva para isso? Eu vou te responder, sim. Todas elas. Aí como que eu faço para descobrir? Como que eu faço? Eu preciso tomar uma decisão. Leia na palavra dele. Mas aonde que está? Está na Bíblia. Ah, mas eu vou ter que ler toda a Bíblia para entender? Vai. Mas por que você não fala para mim que está escrito? Porque quando você começar a ler, o Espírito Santo vai te convencer que aquilo que você queria fazer não é de Deus. Você não precisa mais de resposta. Porque a palavra te responde. Quando nós lemos as Escrituras, elas alinham o nosso coração. Quando nós sujeitamos a Cristo, nosso coração é alinhado à vontade e ao desejo de Cristo. Mas sabe por que nós não fazemos isso? Porque nós queremos respostas rápidas. Nós queremos caminhar debaixo de uma agilidade que supra a nossa necessidade. Nós não queremos nos sujeitar ao processo de Deus.
Queridos, Deus opera milagres, Deus cura enfermos em um momento, em um minuto. Deus transforma uma vida em um momento. As pessoas se entregam a Cristo em um momento em que o Espírito vem e a glória de Deus toma o lugar. Deus faz muitas coisas. Mas o processo de Deus vai sujeitar a todos a conhecer o coração de Deus. Você só conhece o coração de Deus por meio de processos. Você não conhece, você não tem uma revelação plena do coração de Deus se você não se sujeitar aos processos de Deus. Perceba que quando nós lemos esse texto, nós não estamos falando de um povo que não conhecia a Deus, que não sabia da lei de Deus. Nós estamos se referindo a um povo que tinha clareza da lei de Deus. Deus, ele vai pedir, ele vai chamar você para um lugar de acerto, não porque você não sabe, mas porque você sabe e não faz. Porque o pecado da nossa ignorância é perdoado e esquecido, mas a iniquidade cometida de alguém que conhece a lei e mesmo assim decide quebrá-la. Quando nós sabemos o que temos que fazer e mesmo assim decidimos não fazer, você vai andar na vontade permissiva, você vai fazer, mas você vai colher aquilo que você está fazendo. Então a questão é, se eu decido que o governo de Deus venha sobre mim, eu preciso me sujeitar à lei do Senhor. Eu preciso me sujeitar ao governo de Cristo. Eu não posso mais andar segundo o meu conselho. Eu preciso andar segundo o conselho do Senhor, segundo a sua palavra. Se eu sei que agredir alguém, eu cometo um crime, por que eu agrido? Eu agrido porque eu sabia que eu não deveria fazer, mas eu não contive e fiz. E por que eu não contive? Porque o meu coração já estava cheio de ódio. E por que entrou ódio em meu coração? Porque o amor se afastou. E por que o amor se afastou? Porque a ausência daquele que é todo amor e dono de todo amor, aquele de quem procede todo amor, não está mais em mim. E se todo amor não está mais em mim, vai somente gerar ódio. Ódio é você não amar a Deus. E porque você não tem o amor de Deus em você, você odeia o amor de Deus. E você faz tudo aquilo que agrida o amor de Deus, mesmo sendo povo de Deus. E por quê? Porque eu resolvi abrir mão daquilo que a palavra diz por aquilo que eu quero. O que determina o meu próximo passo, determina a minha movimentação dos próximos anos, é quem eu decidi me sujeitar. Irmão, entenda uma coisa, você não se governa. Diga para o irmão que está ao teu lado, fala, ei, deixa eu contar para você um segredo. Você não se manda. Mas eu não sou de Jesus, então me mando. Não. Se você não é do Senhor, quem governa sobre você é o espírito desse mundo. E se você é do Senhor, quem governa sobre você é o espírito do Senhor. Então você não tem escolha. Eita Deus! Você pode achar que se manda, mas você não se manda. Sabe aquele negócio, eu me mando? Vai, bobão. Vai nessa. Deixa Deus pegar você. Nesse momento eles achavam que se mandavam. E passou todo um reinado, todo um problema, tudo que eles sofreram, e aconteceu o quê? Morreu o homem. Deus precisou levantar outro rei. E ele manda lá o Samuel vai lá. Nós temos que levantar outro rei agora. Mas agora o rei que vai ser levantado é um homem que é segundo o meu coração. E sabe por que é segundo o coração? Porque não está no padrão humano. Querido, guarde um segredo para você nessa noite, que não é segredo. Tudo que for parecido com a terra não é de Deus. Tudo que o padrão estabelecido é da terra, é desse mundo, não é de Deus. E tudo que for estranho a esse mundo é de Deus. Pegou? Amém. Quando você vê aquilo, não tem nada a ver com o padrão, então você está no caminho certo. Deus envia Samuel e fala, Samuel, vá e unge outro rei. 1 Samuel 16, versículo 7, entrando Yahvé
assegurou a Samuel: não te impressiones diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Até o profeta tinha perdido a visão celestial. Porque o profeta chega na casa e olha aquele homem bonitão, irmão de Davi. Fala: esse aí é o cara. Já vou resolver aqui. Chama ele aí, vou derramar o óleo. Falei: ei, você acabou de passar por todo um processo, o povo escolheu. Você está vendo igual eles? Não é o meu padrão. Não é porque ele é grandão, fortão, bonitão. Não é o meu padrão. Eu quero aquele ruivo de olhos claros que está lá no campo, cuidando de ovelha. Aquele lá que nem foi chamado para ser apresentado. É justamente esse que eu quero. Aquilo que vocês rejeitaram é aquilo que eu estabeleci. Era isso que o Senhor estava falando para Samuel. Aquilo que eles rejeitaram, eu vou estabelecer sobre eles o governo. Aí o Senhor chama o último que tinha sido rejeitado. Esse último chega. Eu fico imaginando ele perto do seu irmão, bonitão, fortão, grandão. Porque entenda comigo aqui, não perca o pensamento que nós estamos falando. Existia um padrão já. Quem era o padrão? Era Saul. O homem que os maiores de Israel davam nos seus ombros. Então ele chega e olha para o padrão que era estabelecido. Encontra um homem grande, forte e bonito, robusto e bom de guerra. Fala: não, é sobre esse que eu vou derramar óleo. Deus fala: ei, você não entendeu. Querido, o padrão de Deus não se adequa ao padrão do homem. O padrão de Deus subjuga o padrão do homem. E Deus levanta esse homem e fala: derrama sobre ele o azeite. Por quê? Porque é sobre ele que virá a unção. E a partir desse momento ele vai se movimentar da forma que eu quero. Esses textos me ensinam segredos de Deus em que eu não posso olhar com os meus olhos para as coisas, porque eles corrompem o propósito. Vai comigo lá em Isaías 53, para nós encerrar. Isaías 53, versículo 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. De quem Isaías está falando aqui? Qual era o padrão da terra para um rei? Era alguém que quando chegava era notado. E quando Deus envia o seu filho, ele via alguém fora do padrão, para mais uma vez dizer para os homens que ele não caminha no padrão dos homens. O que nós precisamos, queridos, é entender o padrão de como Deus faz as coisas e nos submeter a esse padrão. O que nós precisamos é sair do lugar que estamos construindo e entrar naquilo que Ele está fazendo. E perguntar para Deus: qual é o padrão, Senhor? Qual é o padrão? Porque Ele está ferindo as suas medidas esses dias. E se você não estiver no padrão, você vai ter que desconstruir. Não tem opção. Não tem jeitinho. Eu conversei essa semana passada com um pastor americano, um amigo nosso que estava aí, o Sérgio, e ele trabalha com construção nos Estados Unidos. E nós conversando, porque assim, que nem o Bertelli, tudo fala. Nós conversando, e ele falou: Isaías, nos Estados Unidos, se tiver 2 milímetros fora do padrão estabelecido uma parede, é na hora, no exato momento, é parada a obra e tem que se arrumar segundo o padrão. E não é só arrumar, tem que desfazer tudo e fazer de novo. Ele falou: não é que nem no Brasil que a gente chega, eu chego aqui e falo bem assim: ah, essa parede não está boa, eu vou mudar para cá. Porque quem dá o padrão sou eu. Não vai vir um fiscal e falar: está errado, tira daí.
E depois que tiver feito, ele não vai nem dar bola. Só que lá vem a pessoa, afere as medidas, vê o padrão da construção e fala, está errado, para toda a obra. Não, mas não dá para a gente continuar o banheiro, para toda a obra, porque enquanto isso aqui que está fora não entrar no padrão, toda a obra para. Na hora eu peguei. Eu falei, meu Deus, se eu estiver fazendo algo fora do teu padrão, eu paro toda a obra. Se eu estiver fazendo algo fora daquilo que você disse, eu sou responsável pelo atraso da obra. Então, por favor, Deus, não deixa eu fazer do meu jeito. Porque no momento que eu começo a fazer do meu jeito, quando o Senhor vem para ferir, Ele para toda a obra, porque eu estou atrasando aquilo que Ele precisava fazer naquele tempo. É justamente isso que eu preciso entender. Não é do meu jeito, é do jeito dEle. Não sou eu que determino as leis desse reino, mas eu sou alguém que me sujeito às leis desse reino. Não sou eu que digo qual é o tempo, mas Ele quem determina o tempo e a estação de tudo na minha vida. Não sou eu quem digo o que vou fazer, mas Ele diz o que eu devo fazer. Não construa coisas fora do padrão de Deus, porque você vai parar toda a obra em você. Não adianta orar e pedir para Deus resolver algumas coisas em você, sendo que Ele quer tudo de você. Querido, Deus não quer você pela metade. Não dá para aceitar Jesus pela metade. Ou você aceita Ele todo, ou você não aceitou Ele em nada. Senhor, eu te aceito por aqui, vou fazendo por aqui. Não tem jeito, irmão. Se sujeite ao governo dele. Mas eu não consigo vencer isso. Se sujeite ao governo dele, porque ele vai te fazer vencer isso. O único fato de nos tornar vitoriosos sobre todas as coisas é quando o senhorio de Cristo governa sobre todas as coisas em nós. Existem áreas da tua vida que você não vai vencer com o teu esforço. Você vai vencer com a tua obediência. Você vai vencer com a tua submissão ao Senhor. Você vai vencer com a tua entrega verdadeira a Ele. Existem áreas das nossas vidas que nós não vamos vencer por meio das ferramentas que temos. Nós vamos precisar acessar em Deus as ferramentas certas para sermos trabalhados por Ele. E sabe o que é lindo nisso? Que nessas áreas, para Deus quebrar o teu orgulho, você vai procurar na tua caixa de ferramenta. Lembra da caixa de ferramenta que nós falamos no começo? Não vai ter essa ferramenta lá. E sabe por quê? Porque Deus vai fazer você acessar no corpo essa ferramenta para trabalhar em você, para que você seja sarado. Essa é a forma de Deus trabalhar, para que nós não sejamos autossuficientes e nós sejamos dependentes de tudo aquilo que Ele está fazendo. Deus vai fazer você acessar em lugares em que você vai ficar até com vergonha, mas é necessário você padecer vergonha para que Cristo seja glorificado em você. Aleluia! Se coloque de pé.